Passar aos documentos necessários. Mais uma vez, os documentos devem ser digitalizados separadamente de forma legível a preto e branco ou a cores. A lista de documentos deve apresentar, dependente se o interessado é pessoa singular ou coletiva e se pretende ou não designar um responsável técnico. O Banco de Portugal pode sempre requerer outros elementos necessários à demonstração do cumprimento dos requisitos de acesso à atividade dos intermediários de crédito. Documentos necessários à instrução do pedido de autorização para o exercício da atividade de intermediário de crédito. Documentos a apresentar por um interessado que seja pessoa singular e não pretenda designar responsável técnico. Documento comprovativo de idoneidade, questionário individual para a apreciação do requisito da idoneidade devidamente protegido, conforme a definição da instrução número 16/2017, certificado de registro criminal válido e atualizado, documento com uma descrição detalhada do percurso formativo e da experiência profissional do interessado nos últimos 5 anos, documento relativo a competências, certificados de escolaridade obrigatória ou certificado profissional ou certificado de habilitação com discriminações no plano curricular ou declaração que ateste o exercício das atividades acima mencionadas. Documentos relativos à responsabilidade civil, contratos de seguro de responsabilidade civil, documento comprovativo da titularidade de garantia equivalente ao seguro de responsabilidade civil, declaração do mutuante ou do grupo de mutuantes quanto à sua responsabilidade. Banco de Portugal. No regime dos intermediários de crédito, pela atuação do interessado no exercício da atividade de intermediário de crédito, nos casos previstos nos números 5 e 6 do artigo 15º do regime jurídico dos intermediários de crédito, projeto de contrato de vinculação, documentos a remeter caso o interessado que pretende exercer a atividade de intermediário de crédito ou serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito à habitação. Os interessados devem ainda instruir o pedido de autorização com os seguintes documentos relativos a cada um dos trabalhadores. Documento a descrição detalhada do percurso formativo, competências, certificados de conclusão de escolaridade obrigatória, plano curricular e algo que ateste que pode fazer este tipo de atividade. No caso do interessado pretender exercer a atividade de intermediário de crédito ou prestar serviços de consultoria, este está repetido. Documentos relativos ao interessado, documentos comprovativos de identidade, questionário individual para a idoneidade, certificado de registro criminal válido e atualizado, documento relativo à responsabilidade civil profissional, contrato de seguro de civis, responsabilidade civil subscrito pelo interessado ou nas situações legalmente previstas pelo mutuante com quem o interessado pretende celebrar o contrato de vinculação. Um documento comprovativo da titularidade de garantia do seguro de responsabilidade civil pelo mutuante com quem está interessado a celebrar um contrato de vinculação. Declaração do mutuante ou do grupo de mutuantes quanto à sua responsabilidade pela atuação do interesse no exercício das atividades do intermediário de crédito. Projeto de contrato de vinculação, documentos relativos ao responsável técnico, documento comprovativo de identidade, questionário, que aqui voltamos ao mesmo, para a apresentação de requisitos de idoneidade, registro criminal válido e atualizado, documento com descrição detalhada do percurso formativo, mas aqui já é só com a experiência profissional do interessado nos últimos 5 anos, documento relativo a conhecimentos de competências. Certificado de escolaridade mínima obrigatória ou profissional ou habilitações ou declaração que ateste o exercício para as atividades. Se for uma pessoa coletiva que não pretenda designar um responsável técnico,
o contrato da sociedade atualizada, projeto de alteração ao contrato da sociedade se aplicável, documentos comprovativos da identidade das pessoas singulares e coletivas que participam no capital social, declaração relativa ao preenchimento dos requisitos específicos nestes artigos jurídicos dos intermediários de crédito, documento de descrição da estrutura orgânica da sociedade, especificando os dispositivos de governo implementados nos processos de administração e contabilisticamente adotados, documento relativo à responsabilidade civil, contrato de responsabilidade de seguro de responsabilidade civil, subscrito pelo interessado, legalmente previstas pelo mutuante com quem o interessado pretende celebrar um contrato de vinculação, ou documento comprovativo de uma titularidade de garantia equivalente ao seguro de responsabilidade civil, ou uma declaração do mutuante ou do grupo de mutuantes quanto à responsabilidade pela atuação portanto, da atividade de intermediário de crédito. Documentos relativos aos órgãos de administração. Comprovativo de identidade, questionário de individual de idoneidade, certificado de registro de criminal válido, documentos como de descrição detalhada do percurso formativo, documentos relativamente a competências, os certificados de habilitações, como já falámos, ou a declaração que atesta o exercício das atividades, a declaração relativa à inexistência de incompatibilidade prevista, portanto, alguém que não possa mesmo fazer esta função, documento comprovativo da identidade, documentos a requerer no caso o interessado pretende exercer a atividade de intermediário de crédito ou prestar serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito à habitação. O interessado deve instruir o pedido da autorização com os seguintes documentos relativos a cada um dos trabalhadores. Documento com uma descrição detalhada do percurso formativo e experiência profissional nos últimos 5 anos.